Olá, como estão todos? Mais um encontro aqui no nosso canal Leitura Educa, dando continuidade ao nosso panorama da literatura brasileira. E agora estamos estudando, ou seja, desde duas aulas anteriores, nós estamos no modernismo, um momento muito importante, principalmente para quem usa os estudos de literatura brasileira para provas como do Enem, vestibular. Nós estamos num período onde temos autores que são muito utilizados. É isso, como nós já vimos na aula passada, tratamos de poetas como Carlos Drummond de Andrade e outros que estão sempre aí. Hoje nós vamos falar sobre o romance de 30 e grandes nomes do romance, com suas grandes obras que permeiam aí quase todos os concursos ou provas de vestibulares ou Enem por o Brasil afora, ok? Mas antes vamos à nossa vinheta. Certo. Antes de darmos continuidade, eu peço aos amigos que se chegaram até aqui, se consigo estar vendo esse vídeo até o exato momento, não lhe custa nada chegar aí embaixo do vídeo e se inscrever no canal, certo? O número de seguidores, o número de inscritos nos ajuda muito a fazer cada vez mais com que o nosso trabalho seja levado a outras pessoas, a pessoas que necessitam desse conhecimento, ok? Trazido por o canal, certo? Não lhe custa nada. E também deixar o seu joinha se gostou do vídeo e marcar o sininho para ser avisado de outros aqui no canal. Beleza? Então, como eu já disse, hoje vamos tratar da segunda fase do modernismo, certo? Na aula passada tratamos da segunda fase, que é essa geração de 30, que vai de 30 a 45, certo? Mas tratamos na poesia, trouxemos nomes importantíssimos que estão por aí a todo momento, né? E hoje vamos falar um pouco sobre o romance desse período, o romance da geração de 30 e seus grandes nomes, ok? Vamos agora ao nosso PowerPoint, aos nossos slides, que irá nos ajudar um pouquinho mais. Bom, aí nós temos a chamada geração de 30, né? O romance de 30, certo? A questão do contexto histórico vai ser aquele mesmo da poesia, certo? Porque, como eu já disse, nós apenas separamos por uma questão de, como é que se diz, metodológica, uma questão didática, certo? Mas os dois acontecem simultaneamente, o romance com a poesia. Nós vamos ter aí esse período entre guerras, entre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aí as revoluções, nós vamos ter a Era Vargas, problemas econômicos no Brasil e no mundo, toda aquela problemática. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só você ver nesse mesmo canal, você tem aí Modernismo, segunda fase, poesia. E aí você vai ver todo o contexto histórico destrinchado melhor, ok? Aqui eu não quis estar repetindo muito, por conta de que nós já tratamos na aula passada, certo? Bom, aqui nós vamos ter, como características, nós vamos ter essa literatura que vai continuar sendo uma literatura politizada, uma literatura engajada. Nós vamos continuar tendo a denúncia da opressão, nós vamos ter a denúncia da opressão, problemas sociais diversos, nós vamos ter aí os vários Brasis sendo mostrado nos romances e sua problemática, o Nordeste, nós vamos ter o Sul com sua problemática e muitos outros. Vamos ter aí um pouco também nos romances a verossimilhança, certo? Que a gente já viu lá no realismo com Machado de Assis, só que aqui um pouco mais diferente. Nós vamos ter aqui um realismo que mostra a realidade e tenta também modificá-la também através dessa sua obra, certo? E a tipificação social, marginal, ou seja, nós vamos ver nas obras sempre aquele ser marginalizado, aquele personagem que o autor tenta trazer para a margem da sociedade, aquele que é mais oprimido. Nós vamos ver muitas obras, ok? Vamos agora aos autores, né?
De início nós temos José Américo de Almeida, aí o que é que nós vamos ter de José Américo de Almeida? As características principais, denúncia da seca, nós vamos ver que vão ser, como nós já dissemos, as características vão se repetir muito com relação aos autores e às suas obras, porque é aquele período de engajamento, é aquele período de mostrar a problemática do nosso país. Nós vamos ter a visão do sertanejo na obra dele, a oligarquia, certo? A oligarquia com sua mão forte ainda, a questão dos engenhos, nós vamos estar no Brasil da cana-de-açúcar, nós vamos ter aí essa questão dos engenhos, toda a vida que circula ao redor desses engenhos, nós vamos ver na obra dele e em outras de outros autores ainda mais bem trabalhadas, ou melhor dizendo, mais trabalhadas, certo? Algumas obras dele nós temos A Bagaceira, Boqueirão, A Paraíba e seus problemas e Coiteiros. A Bagaceira, a gente já faz aquela alusão, aquela lembrança ao bagaço da cana, não é isso? Então ela vai trazer um pouco dessa problemática, ela faz essa alusão, essa questão com o bagaço da cana, aquilo que é o resto, que não se usa mais. É um pouquinho do que nós vemos dele. Temos aqui também outra autora importantíssima, que é Raquel de Queiroz, certo? Nós vamos ter em sua obra aí mostrada em sua obra as consequências da seca para a sociedade, a questão do sertanejo e toda a sua problemática com essa questão da seca, do patriarcalismo, como é que se diz, da opressão. Nós vamos ter aí também, aí nós já vamos entrar um pouco com a perspectiva feminina, né, na questão do romance do de 30, com Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz vai ter algumas obras como 15, Caminhos das Pedras, Dora Doralina, Memorial de Maria Moura, As Três Marias. O 15, ele se refere a uma seca que houve no Nordeste no ano de 1915. Então ele retrata essa parte. Memorial de Maria Moura, outra obra importantíssima dela, inclusive foi série de TV também muito boa. É uma obra fantástica também, certo? Dessa grande escritora que é Raquel de Queiroz. Temos também José Lins do Rego. Aí com José Lins do Rego, nós vamos ter aí esse ciclo chamado ciclo da cana-de-açúcar, a sociedade ao envolto dessa cana-de-açúcar. Aí nós vamos ter na obra dele as memórias, o engenho versus as usinas, o cangaço, ou seja, José Lins dos Regos, José Lins do Rego, ele vai nos trazer a ascensão e a queda da sociedade dos engenhos, das famílias que viviam ao redor do engenho. Ele vai trazer memória, vai rememorar esse período através dos seus romances. Nós vamos ter aqui Fogo Morto, Menino de Engenho, Usinas, Cangaceiros. Ele também vai trazer novamente essa questão da figura do cangaço, Banguê, Doidinho. Então, nesses romances dele, nós podemos perceber a ascensão e a queda, o declínio dessa, como é que se diz, da sociedade dos engenhos, da cana-de-açúcar. Nós vamos ver cada vez mais o surgimento das usinas, certo? E em detrimento à questão dos engenhos. Como Fogo Morto, por exemplo, que é uma das suas grandes obras, né, que retrata um pouco dessa questão desse engenho que era onipotente, onipresente e aos poucos vai caindo, ficando sem vida. Outra figura importantíssima desse momento é Graciliano Ramos, certo? Graciliano Ramos, uma figura importantíssima. Nós vamos ver também na sua obra a questão da seca, a problemática da seca, a consequência da seca, as injustiças sociais trazidas contra o sertanejo. Aí nós já vamos ter uma análise psicológica dos seus personagens, inclusive nós vamos ver em bastante essa análise psicológica. Os retirantes, os sertanejos retirantes que fogem da seca, nós vamos ver, como é que se diz, retratado em sua obra. E a questão também da autobiografia.
Ele também era aquele autor bastante engajado, inclusive foi preso tudo. Então, nós vamos ver também na sua autobiografia um pouco descrito essa parte aí também. As suas obras, nós vamos ter Vidas Secas, que é uma das mais conhecidas dele. Ele vai tratar essa questão mesmo do retirante, essa questão do sofrimento, das pessoas que fugiam da seca. Aí nós já vamos ter uma análise psicológica dos personagens, nos faz lembrar mesmo uma das grandes passagens desse livro, né, que todos citam, porque realmente ela é bastante emblemática, que é a questão da cachorra-baleia que tem que ser sacrificada, certo? A família que tem o pai que não coloca o nome nos filhos, filho mais velho, filho mais novo, já trazendo essa questão da marginalização desse povo. Aí nós vamos ter São Bernardo, Caetés, aí aqui já em Angústia, Memorial do... Em Angústia e Infância, nós temos aqui uma rememorização da vida dele. E já em Memorial do Cárcere, nós vamos ver um pouco da questão do que ele sofreu quando estava preso, um pouco das suas memórias, certo? Então nós vamos ter essas fases de Graciliano Ramos. Érico Veríssimo, aí nós já partimos para o sul do país, né? Rio Grande do Sul, Érico Veríssimo, um grande nome também da nossa literatura. Nós vamos perceber que a literatura dele vai estar dividida em duas fases. Nós vamos ter quais características dentro da literatura de Érico Veríssimo? A narrativa urbana, a classe média do Rio Grande do Sul já sendo retratada, uma análise do urbano. Nós vamos ter ali também trabalhada a formação do Rio Grande do Sul, inclusive nós vamos ter uma grande obra histórica desse momento, a análise política dos acontecimentos também dentro da sua obra. A primeira fase mesmo, nós vamos ter essa fase mais urbana, nós vamos ter essa fase mais da classe média, trabalhando com a classe média lá do Rio Grande do Sul, como Clarice, outro livro bastante conhecido, bastante aplaudido dele, que é Olhai os Lírios do Campo, Caminhos Cruzados e O Resto é Silêncio. Aí nós vamos ter um pouco dessa questão da problemática da sociedade urbana, das famílias, problema de riqueza, poder, luta por o poder, nós vamos ver descrito nessa primeira fase dele. Já na segunda fase, nós vamos ter aquela fase mais quase que histórica, que vai trabalhar essa questão, a sua grande obra mesmo, O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento é uma grande obra que inclusive já foi tema de filme, já foi tema de uma grande série também em TV, não é isso? Que nós tivemos como protagonista um dos grandes personagens também da série, né? O saudoso Tarcísio Meira. Então, é uma grande obra, ela vai narrar os 200 anos da formação do Rio Grande do Sul, certo? Ali até, desde o início até a Era Vargas ali, fantástico, um romance fantástico, certo? O Senhor Embaixador, O Prisioneiro, Incidente em Antares, Solo de Clarineta. E aqui em Incidente em Antares nós já vamos ter um pouco também dessa questão social, dessa difusão, dessa briga social, como é que se diz, dessa denúncia social, né? Incidente em Antares, onde nós vamos ter os coveiros que entram em greve, os defuntos querendo ser enterrados. Fantástico, aquela alegoria, aquela coisa bem parecida com Machado de Assis, né? Também, que a gente pode fazer essa comparação. E aqui, para concluir esses autores, os mais importantes desse período, nós temos o baiano Jorge Amado. Jorge Amado também bastante importante nessa questão do denuncismo das mazelas sociais, das problemáticas, mas também aquele que soube cantar a beleza, a sensualidade da mulher baiana, do povo baiano, a força da mulher baiana, dos costumes também. Em sua obra ele faz isso. Nós temos aqui retratado em sua obra o ciclo do cacau, o rural e o popular, certo? O coronelismo, né, que vai estar bastante presente na obra dele, a questão do coronelismo. Aí nós entramos já com aquela parte das obras dele que trabalham a sensualidade, um pouco do humor também, que é bem presente em uma de suas fases também,
uma das fases da sua obra. Por exemplo, a primeira fase dele é aquela fase mais engajada. Aqui ele trabalha com as questões sociais, mesmo com denuncismo, com denunciar as mazelas da sociedade. Aí nós vamos ter aí o País do Carnaval, nós vamos ter Cacau, Mamurto, Capitães de Areia, Terras do Sem Fim, São Jorge de Ilhéus, não é isso? Então essas obras elas versam sobre esse engajamento dele. E na segunda fase dele aí nós já temos uma segunda fase em que ele traz personagens mulheres, mulheres mais engajadas também, mulheres se desenvolvendo dentro de uma sociedade também, como é que se diz, machista. Nós vamos ter, essa aqui é uma das fases também que eu digo mais conhecida dele, porque muitos desses aqui viraram série, viraram novelas de TV, então é das obras mais conhecidas de Jorge Amado. Nós temos Gabriela, Cravo e Canela, né? Nós temos Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste e Tocaia Grande. Então essas são das suas obras mais conhecidas, mais populares, né? Porque foi para o campo da TV, do cinema, do teatro. Então são das mais conhecidas obras dele. Não é isso? Bom, então aqui nós conhecemos um pouco do romance de 30, da geração moderna de 30, certo? Vimos um pouco do romance e na outra aula da poesia de 30, lembrando que é um momento bastante importante para vocês que estudam, né? E para quem não estuda também, para quem utiliza literatura por prazer, por gosto, por deleite, nós temos grandes obras, grandes autores nesse momento. Ok? Então, ficamos para a próxima aula com a terceira geração, ok? E nos veremos no nosso próximo encontro. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.